Porque o folato, ele é eu brinco assim, ele é como se fosse o construtor da nossa célula, né? Então, tem uma enzima que ela precisa do folato para fabricar DNA e para metilar o DNA. O que isso significa traduzindo? Ledinha vai explicar agora pra gente o que é metilação. Ao longo do dia, né? Olha o nível de estresse que nós vivemos atualmente, né? No nosso estilo de vida moderno. Então, o que faz o ser humano envelhecer? Que a ciência já chegou a um consenso. Qual o principal fator? É o dano no nosso DNA. Então, o dano do nosso DNA ao longo dos anos vai fazendo com que a gente entre no processo de envelhecimento. E o nosso corpo tem uma sabedoria e ele consegue ir consertando esse DNA. Só que ele precisa ter justamente os nutrientes certos para fazer isso. E o folato é um deles, extremamente importante. Então, ao longo do dia lá, quando eu começo, né, aí é estresse, é excesso de tudo ali, que o meu DNA vai sendo picadinho, como a gente brinca, eu vou reconstruindo. Só que eu preciso ter, né, os tijolinhos para ir reconstruindo isso. Como se fosse uma xerox da xerox da xerox. Exatamente. Da xerox. Cada vez que o DNA é replicado, exatamente, ele sai um pouquinho apagadinho. Um pouquinho mais apagadinho. Exatamente. Como se estivesse pegando uma xerox e botando no aparelho para tirar outra. Exatamente. Então, é fundamental, né? E o processo de ligar e desligar os genes, que a gente chama, né, de maneira bem simplificada falando, que é esse processo de metilação. Então, todo mundo fala, o exercício, a dieta, tudo isso silencia os genes ruins, né? Até pode ser, mas eu preciso estar com toda aquela né, o folato lá no lugarzinho para que eu consiga realmente silenciar esses genes ruins, né? Uma coisa que você falou que me marcou muito, se eu tomar ácido fólico, é ruim para mim. Eu preciso tomar o metilfolato, que acho que é a vitamina B9, não é? Que já preciso tomar já metilado. Exatamente. O ácido fólico já um pouco metabolizado. Então, uma analogia que eu faço, né, tirando essa coisa da ciência, falando assim no português comum, né? Que nosso papel é justamente traduzir, né? Pro ovão e pro... O metilfolato, né, que é o que é sugerido, né, que se tome, e inclusive a gente coloca lá um percentual que a enzima está em deficiência, né, para eu saber certinho a dose do metilfolato. Então, eu explico que é o seguinte, mais ou menos como se fosse uma bolinha. Essa bolinha é o ácido fólico, só que o ácido fólico não consegue entrar e cumprir a função celular, porque você tem lá, a gente chama que é um polimorfismo, né? Que é uma pequena variação, que é o que a gente olha no teste, né? E ele não vai cumprir a função celular. Então, preciso quebrar essa bolinha para que ela consiga, quebrada, entrar na célula e cumprir a função celular. Então, que é a vitamina B9, né, que é o metilfolato. Aí tem várias palavras bonitas, né, mas eu acho que a gente, né, não preciso aqui entrar. Mas aí sim ele consegue cumprir a função celular. E esse gene, tá, que é o gene MTHFR, ele é um gene que está associado à parte de depressão, pré-eclâmpsia, aborto de repetição, risco cardiovascular, câncer e por aí vai. Então, por isso que a Lia diz que realmente o gene que ela gostaria... você não pode sequenciar mais nada. Vou escolher uma informação. Uma informação. É um MTHFR. E às vezes a pessoa fala assim, eu não preciso fazer o teste genético, eu posso suplementar direto com o metilfolato. Até pode. Mas é legal você saber a dose certa, porque às vezes você pode ter de mais ou de menos. E aí não é bom. Também não é bom. Também sim. Tem alguns estudos que dizem que o excesso muito alto, né, pode até estar relacionado ao autismo, algumas coisas assim. Então, realmente tem aquele, né, é a dose certa. Tem a janela certa. Exatamente. No caso do iodo, o pessoal, a partir de agora o sal vai ser iodado porque a população precisa, ou do fluoreto para
As pessoas precisam ter um mínimo de flúor, então bota na água. Não é a bem moda... assim. A moda. Um serve para todos, mas não é assim, né? Então, a gente tem consequências, O ácido fólico, as pessoas adicionam na farinha de trigo, né? Como se fosse ajudar. Mas no meu caso, isso me atrapalha. Ainda mais se eu não tiver uma ingestão do não tal é do positivo. metilfolato. Tem alguns trabalhos na ciência mostrando que, na verdade, não funciona muito bem. Pode ser até tóxico em alguns níveis, né? Então, tem que cuidar bastante com isso. Em quanto tempo que a pessoa tem o resultado? 20 dias úteis. 20 dias. A partir do momento que chega, né, no nosso laboratório, que é lá em Floripa. A gente está lá, que é a capital da inovação, né? Então, tá um polo tecnológico incrível. Polo tecnológico. E de saúde também, né? Exatamente. Tem várias empresas lá, bem bacanas. Nós somos cariocas, né? Mas com 10 anos optamos pela qualidade de vida do Sul. Então, fomos para lá. Eu acabei voltando, porque casei com carioca, que também não é ruim, né? Mas a Lia e a Clara e nossos pais moram em Floripa, né? Onde é o laboratório. Então, eu estou sempre entre Floripa, São Paulo, né? Então, mas é lá e demora 20 dias. Então, a pessoa pode receber pelo correio ou fazer na própria clínica. Tem alguns profissionais que tem na clínica mesmo, né? E encaminha para a gente faz essa análise e devolve os resultados, né? Então, mais ou menos resumindo, né, que a Lida perguntou quais são os testes, né? A gente tem um teste que é o BioDiet, que é o teste que é voltado para essa parte metabólica, né? Que tem vários, aí tem toda a parte de jejum, alergias, intolerâncias, enfim, uma série de questões. Tem o de esporte, que é, né, tanto para atletas de alta performance quanto pessoas normais, né, que querem potencializar e otimizar o treinamento. Aliás, desculpa interromper, mas só para avisar para todo mundo que tem o QR Code na tela aqui, que você já vai direto para o site, também tem na descrição o link que você já vai direto, aí você vai ver, não precisa decorar, voltar o vídeo 5 vezes, tá tudo organizadinho lá, bonitinho. Exatamente. E qual é importante? Todos são importantes, mas o que a gente recomenda muito inicialmente é o BioDiet, o Biosport. O terceiro qual é? O Nutrientes, que a gente vai olhar todas as vitaminas, então você vai saber exatamente o que realmente você precisa suplementar, né? Não adianta, como a gente falou, né, sair tomando tudo, porque às vezes enfim, é uma questão que eles não vão nem se conversar, né? Quando você toma muita coisa também não dá certo. É questão de também, né? Exatamente. Você fica, por exemplo, você tem desconforto de tomar muita cápsula de uma vez, né? Então é muito melhor você saber, como um sniper ali, vai direto. O que não pode faltar, né? First things first. Aquela máxima ali. Exato. Esse é o terceiro. O quarto? O quarto é o mental, que esse é, assim, o queridinho também. Acho que depois a Lia pode dissertar um pouco sobre ele, que é um teste, assim, que eu acho que todo mundo deveria fazer, né? Ele traz muitas questões, até ligada à parte hormonal, é bem bacana. Tem o lipedema, que é um painel bem voltado para a parte de inflamação, entender? Hoje a gente sabe que a grande maioria das pessoas está inflamado e tem, né, uma questão, acho que quase que ambiental, né, que favorece isso. Então, é um painel bem interessante até para o profissional conseguir tratar aquela inflamação, né, e o lipedema porque está super em alta aí, em voga, todo mundo falando. Eu falei, cara, não tem nome melhor para esse painel, que é um painel de inflamação e que trata o lipedema. Né? E pode fazer todos? Ou pode. Cada um, cada teste? Um suave, um cotonete para cada um? Não, ou o mesmo já dá para fazer? O mesmo já dá para todos, aí você só assinala quais você quer e normalmente a gente trabalha com preços promocionais para quando a pessoa faz mais de um. E aí tem também Alzheimer. O trombofilias. O trombofilias, Alzheimer. E Alzheimer. E aí depois a gente também tem essa novidade que a gente trouxe para o Brasil, que é a poligênica, que é um painel completo que avalia o risco genético para diversas doenças, né? Então, tem câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, doenças autoimunes. Então, ele vai dar se você tem um risco normal ou aumentado para o desenvolvimento dessas doenças. Então, são essas possibilidades, né? Então,
parece complexo, mas na verdade a gente tem painéis que detectam risco de doenças e painéis que detectam mudanças de estilo de vida e ajustes, né, de dieta. Mas não é meio paranoico? Você faz esse da saúde mental, aí você conclui que tem uma tendência ao Alzheimer ou ao Parkinson, por exemplo. Ou, sei lá, qualquer doença neurodegenerativa. Você não vai ficar já achando... Eu vou fazer uma comparação sem querer ofender, tá? Mas às vezes você vai fazer o seu mapa astral. Eu me lembro de uma astróloga que eu ia antigamente, há muito tempo que eu não faço o mapa. Tem um nome também, não é o mapa astral, é o mapa anual, né? Anual. E aí você vai lá e ela marcava em vermelho e em verde. Eu tinha uma amiga que dizia assim, hoje eu tenho que ter muito cuidado porque eu vou, sei lá, ter uma queda, não sei o que lá. Ela ficava tão fixada que aquele dia estava marcado como vermelho, que acabava acontecendo alguma coisa mesmo, entendeu? Esse autorrealizável, nesse sentido. Eu tenho medo disso, entendeu? Você vai fazer o exame, aí conclui que você tem... A diferença do determinismo versus livre-arbítrio. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.